Nós somos obrigados a refletir. Primeiro, por que nós estamos aqui? Por que essas lideranças do Brasil todo estão aqui nesse auditório nessa noite para iniciarmos um evento tão importante como esses encontros? Nós estamos aqui para cumprir a nossa legislação. Mais coisas, mas uma delas é cumprir a nossa legislação. Nós existimos porque tem uma lei que criou o nosso conselho profissional e que regulamentou o nosso exercício profissional. Não são todos que têm esse privilégio. São só 29 profissões em quase 4.000 trabalho, ofício e profissão existentes no país. A nossa Constituição Federal, ela tem um artigo, são vários artigos, mas tem um artigo que eu digo que todo cidadão tinha que dar uma lida, não precisa ser advogado, mas tem um artigo da Constituição, e não precisa ler a Constituição inteira, a Constituição Federal inteira. Nós precisamos ler pelo menos um artigo que está lá. Todo cidadão tem que ler, que é o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias dos indivíduos. Os nossos direitos constitucionais estão lá no artigo 5º, são vários incisos. E no inciso 13, a Constituição coloca dessa forma, que é livre no país, no Brasil, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Portanto, em quase 4.000 trabalho, ofício e profissão cadastrados no Ministério do Trabalho, apenas 29 profissões, agora com a criação do CAL, têm esse privilégio para que exerça essas atividades, necessite de qualificações profissionais. E essas qualificações profissionais, nós obtemos aonde? É um trio. A formação, com a formação que nós temos na universidade, nós nos qualificamos, vem a qualificação, e aí sim vem a atribuição. Quer dizer, o que eu posso fazer? Em função do conhecimento que eu adquiri, o que eu posso exercer? Porque nós não podemos dar mais atribuições do que aquilo que a pessoa estudou e aprendeu. Senão, nós estamos andando contrária à lei. Porque a lei deu esse privilégio, regulamentou, porque exige notório conhecimento, notório saber para exercer. E se a pessoa não obteve aquele conhecimento, ele não pode ter atribuição daquilo que ele não estudou. Mas, por outro lado, nós temos que ver também que se a pessoa estuda mais e busca mais conhecimento, ele tem o direito de ter acrescentado nas suas atribuições, novas atribuições do conhecimento que ele voltou a buscar e a estudar. Esse é o grande conceito de atribuições profissionais. Nós temos área de atuação, que a lei define, atividades e atribuições. E um fórum como esse certamente passa por essa discussão. Só que, anterior à nossa chegada no CONFER, há 4 anos atrás, fazia-se reunião com todos e misturavam todos para discutir juntos. E no conselho multiprofissional vai ter problema, porque cada modalidade fala, não, isso aqui é da minha modalidade, não, isso aqui é da minha Câmara, não, a Câmara de lá está tirando de mim aqui. Então a forma que nós encontramos, nós chegamos, foram 2 coisas. A primeira, que vocês sabem que acontece desde 2012, quando a gente faz aquele evento anual que é obrigatório também por lei. Nós somos obrigados a reunir pelo menos uma vez por ano os representantes. Quem são os representantes? Os conselheiros e conselheiras, para discutir o aperfeiçoamento, discutir a legislação, a ética, enfim. E vocês sabem que como é que era feito. Cada CREA montava a sua delegação, não tinham condições de trazer todos os seus conselheiros e conselheiras, então montava uma delegação. Tenho aqui 40 conselheiros, vou levar 6, vou levar 10, outro CREA trazia 15 ou 20, um CREA maior, como o do estado de São Paulo, que eu presidia, trazia 40, numa delegação grande, era a maior delegação. Tinha CREA que adotava aquela postura, só vai para SOEAR aqueles que estão terminando o mandato. Então os novos não vinham, os novos vão ter oportunidades mais para frente, não vinham. Então nós acabamos com isso logo de início que nós assumimos o Conselho Federal. E o Conselho Federal chamou essa responsabilidade que está prevista na lei, dando como prerrogativa do Conselho Federal.
chamar todos os conselheiros e conselheiras para sonhar. E nós fizemos isso em 2012, 2013, 2014 e vamos fazer agora em 2015, lá em Fortaleza, e já é o ano que vem também lá no Paraná, que vai ser a nossa sede da SOEAR. Vamos levar todos, fazer da forma como nós estamos fazendo, dando oportunidade a todos vocês. O outro ponto importante é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós fizemos a primeira reunião o ano passado, que foi da agronomia, pegamos todas as câmaras de agronomia, levamos para Cuiabá e lá os agrônomos ficaram lá 3 dias discutindo os problemas da agronomia do país e do nosso sistema no que tange a agronomia. A Civil pediu e fizemos lá em Alagoas, em Maceió, com todos os conselheiros e conselheiras das câmaras de Civil. E fomos fazendo com todas as câmaras, com essas 3 por último. E nós estamos cumprindo, como a Ana disse, o compromisso que nós tínhamos de fazer o primeiro ciclo. Ora, a hora que a gente fecha numa sala, somente o pessoal da elétrica, não vai ter divergência. Vai ser produtiva essa reunião. A discussão vai ser uma reunião que vai trazer benefícios para o sistema. Da mesma forma, a hora que reúne os mecânicos, os industriais, numa outra sala, ou num outro estado, numa outra cidade, a gente pretende na segunda rodada, não? Que cada câmara, as 9 câmaras especializadas que nós temos no país, que escolha o estado, o país, para a gente fazer essas reuniões, essas próximas reuniões, que nós estamos chamando já de segunda reunião, reunindo cada modalidade, cada câmara, para ter uma eficiência nas nossas discussões. Para que isso? Mais uma reflexão. Para cumprir a nossa Lei 5.194. O que diz o artigo 24? Diz que o sistema CONF, CREAS, tem que agir com uma unidade de ação. Uma unidade de ação, porque a nossa lei é válida em todo o território nacional, é uma lei federal. O sistema CONF-CREA tem que fiscalizar todo o território nacional. A nossa missão principal, a razão da existência de um conselho profissional, é não permitir que nenhuma atividade, que nenhum empreendimento de engenharia, de agronomia, seja realizado por quem não é profissional habilitado. E é isso que cada conselheiro que está aqui diante de mim, cada conselheira, faz no dia a dia de vocês, quando vocês vão até o conselho profissional, lá nos seus CREAS, prestarem de forma honorífica um trabalho. Cada um aqui vai pelo menos 2 vezes por mês no CREA. Uma para a reunião de câmara especializada e a outra para a reunião do plenário. Se for diretor, ele vai também na reunião da diretoria. Se ele está numa comissão, vai também na reunião da comissão, do GT, enfim. Mas no mínimo, ele tem 2 obrigações: da câmara especializada que ele pertence e do plenário. Ele tem que ir 2 vezes lá. E ele vai lá de forma honorífica. Vocês deixam o trabalho de vocês lá, deixam a família, deixam tudo para ir lá fazer um trabalho pelo conselho profissional, pelo sistema profissional e pelos profissionais do nosso sistema. Não ganham nada para isso, porque receber uma diária do que vocês gastam para ser locomovido da sua casa, do seu escritório até o local lá para prestar o serviço, e ter o almoço, a janta, a diária de alimentação, a gasolina, o transporte, é o mínimo que tem que fazer. Vocês não estão ganhando nada com isso. Como o presidente dos CREAS, o presidente do CONF, nós vamos lá trabalhar para atender a lei. Porque quando a nossa profissão foi regulamentada, e as demais profissões também foram regulamentadas, a maioria delas na década de 30, no Estado Novo, quando Getúlio Vargas era presidente, né, na ditadura Vargas, e que não tinha Congresso Nacional, ele baixava os decretos. Mas ele fez uma grande coisa, que foi uma descentralização total nessa questão das profissões. Quando os profissionais fizeram pressão ao presidente da República, dizendo que aquela profissão colocava em risco a sociedade, que tinha que ter uma regulamentação, ele falou: tudo bem, eu vou baixar um decreto aqui. Falou para a farmácia, falou para a medicina, falou para a odontologia, falou para os advogados: vou baixar um decreto aqui para vocês. A União não vai repassar dinheiro para vocês, não. Vocês vão ter que, os próprios profissionais vão ter que custear para que o conselho de vocês fiscalize e defenda os privilégios, as prerrogativas de vocês. Vocês vão custear, vão autossustentar. A União não vai fazer repasse de recursos
de tributos para vocês. E fez um decreto, colocou no decreto para cada conselho: ó, vocês vão ter direito a receber uma anuidade. No nosso caso da engenharia, mesma coisa. Falou: vocês vão ter uma anuidade. E em 77 entrou a lei da RT também, que entrou mais uma receita, que é a RT, que foi em 77 com o Enildo Barros, com o próprio idealizador, o Saturnino de Brito aqui da FEBRAE, que antecedeu o Enildo, que passou todos os conceitos. Depois ele faleceu, não conseguiu concluir o projeto da lei da RT, o Enildo Barros, que acabou concluindo, e também numa fase de ditadura militar. Mas as nossas leis jogou aos profissionais das nossas profissões custearem o sistema, para que esse sistema não permita que as atividades, os empreendimentos que precisam de habilitação, que precisam de qualificação profissional, sejam protegidos, e esses privilégios sejam defendidos. E aí, nesse contexto todo, nós temos que cumprir essa missão em todo o território nacional. Só que aí vem o que eu gostaria de deixar claro aqui: existe a lei, existem as sanções, existem as penalidades, o sistema precisa funcionar, a Câmara precisa funcionar, o plenário, mas ela não irá funcionar se não tiver conselheiro e conselheira. Vocês são a razão da existência do sistema. Sem conselheiro e conselheira, não adianta ter coordenador, não adianta ter diretoria, não adianta ter presidente de CREA, não adianta ter presidente do CONF. Tem que ter um conselheiro para relatar. Pode ter até uma gama de fiscais lá fazendo as notificações, as autuações, mas a hora que entra o processo, precisa de conselheiro para relatar, precisa de conselheiro para julgar. Vocês são os juízes da profissão, a lei assim estabeleceu. E isso nós temos que fazer com a unidade de ação, como manda a lei. A lei é igual. Se o cidadão exerce legalmente a profissão dele no Amapá, ou exerce legalmente a profissão dele no Rio Grande do Sul, ou se exerce legalmente a profissão dele no Espírito Santo, ou exerce legalmente lá no Tocantins, isso vai de norte a sul, leste a oeste, a lei é a mesma, a forma de aplicar é a mesma. Eu não consigo imaginar que a minha carteira é válida em todo o território nacional, e quando eu saio de São Paulo e vou prestar um serviço em outro estado do nosso país, a RT que eu preencho é diferente. Não vejo, a única coisa que tem que mudar é só a sigla do CREA: SP, ES, RS, RN, PA, AP, RR, RO, AC, enfim, só tem que mudar a sigla. Mas por que será que isso não acontece? Por que essa unidade de ação não acontece? Por que a gente não potencializa mais as nossas ações? Porque o CONFEA tem várias resoluções que, se forem questionadas judicialmente, caem por ilegalidade. Porque nós nunca oferecemos essa oportunidade que nós estamos oferecendo agora, de que cada Câmara especializada, que tem a sua autonomia, se reúna para discutir como que se faz a fiscalização, como que se verifica a questão da ética profissional e da nossa legislação. É um trio: legislação, fiscalização e ética. Nós temos que cuidar disso aí e fazer com que o sistema funcione bem. Mas como o sistema nunca dava condição para vocês que estão lá na ponta, vocês são os primeiros a analisar o documento que vem da fiscalização e relatar, interpretar a lei e aplicar a lei, porque não adianta ter a lei, e toda lei ela descreve uma conduta, e quando a gente não cumpre, não tem a conduta em consonância com o que está na norma legal, existe penalidades. E se essa penalidade não for aplicada corretamente, com eficiência, a lei perde um negócio chamado eficácia. É aquela lei que não pega. A lei que não pega. Tal lei não pegou. Ela tinha penalidade, não se aplicava, ninguém vai cumprir a lei. E para poder cumprir a lei e cumprir as penalidades previstas na nossa lei, e nós sabemos que são só 5, né? Está lá no artigo 71, né? Advertência reservada, censura pública, multa, suspensão temporária do exercício, cancelamento definitivo do registro, né?
Como é que a gente aplica essas penalidades? Para a ética, nós só temos duas penalidades, né? Advertência reservada e censura pública. Não existe cassação na ética. Caçamos na ética, não existe isso. Só posso aplicar duas penalidades: advertência reservada e censura pública. Exercício legal da profissão, a linha C, e a questão da multa, da RT lá, multa. Suspensão temporária do exercício, artigo 74 da 594. Vocês sabem quantos profissionais foram suspensos temporariamente do exercício profissional nos últimos 10 anos? Nos últimos 20 anos? O que está acontecendo? Não tem... Ah, mas quando é que se aplica a suspensão temporária? Vamos ler lá no artigo. O artigo diz que é na nova reincidência. Então a primeira coisa que ele tem que interpretar: o que é nova reincidência? Significa que o cara já foi reincidente. Ser reincidente significa que ele já foi primário. E quando é que eu sou primário? Quando é que caracteriza a primariedade? Fiz um empréstimo de nome, exercício legal da profissão, artigo 6º, letra C, a linha C do artigo da 594. Não ter real e efetivo participação. Entrou o processo lá na Câmara, vocês relataram, aplicaram lá o conceito da linha C, tal, penaliza o senhor fulano tal, por exercício legal da profissão, tá, foi penalizado. O direito de recorrer ao plenário existe, claro, o princípio do duplo grau de jurisdição existe, vai para a segunda instância o plenário, porque se não for, essa penalidade também cai inclusive na justiça. Aí o plenário mantém, aí vem para o CONFEA, aí o CONFEA também mantém a multa, aí transitou em julgado no administrativo, aí sim ele é primário, porque passou por todos os direitos. Se ele não recorreu, transita em julgado, é similar à justiça. Se ele não recorre da decisão da Câmara, transita em julgado. Se ele recorre, vai para a segunda instância. Se ele recorre do plenário, vai para a terceira instância, o CONFEA, e aí transita em julgado, e aí ele é primário. Para ele ser reincidente, tem que acontecer uma outra infração, na linha C, novamente, numa outra obra, num outro empréstimo de nome, passar de novo pela Câmara, ele recorreu ao plenário, recolheu do regional, recolheu o plenário do CONFEA, e aí ele é reincidente. Ainda não posso aplicar o 74 nele. Aí, quando ele, pela terceira vez, numa obra, ele novamente passa por tudo isso aí, pela Câmara, pelo plenário, aí ele é a nova reincidência, aí eu vou poder aplicar o artigo 74. Veja como é que é complexo essa questão do trânsito em julgado para ele ter a nova residência. Vai acontecer 3 vezes o mesmo fato. E aí eu pergunto: todos os CREAs, todas as câmaras, vocês têm o controle de cada profissional? Cada vez que é julgado lá no CONFEA, vocês têm lá um caderninho onde marca lá: ó, esse processo ele já foi condenado, é primário. Esse aqui transitou em julgado, ele é segunda vez. Nós fazemos esse controle? Só para refletir. E quem exerce legalmente a profissão, que é uma contravenção penal que está no artigo 76? Vocês conhecem alguma ação que o nosso sistema entrou contra alguém por contravenção penal? Está lá no artigo 76. Nunca. Agora, pasmem, vamos para o pior de todos. Vocês vão discutir isso aí na pauta de amanhã. A questão da ética. Advertência reservada, censura pública. O cara faz uma vez, 2 vezes, 10 vezes e vai estar sempre tomando censura pública. O cara não tem vergonha mesmo, vai tomando censura pública. Quantas vezes no jornal está gastando dinheiro à toa, ele vai continuar antiética do mesmo jeito. Só que no artigo 75 tem a condição para o cancelamento definitivo do registro. Quais são as condições? Má conduta pública, escândalo praticado pelo profissional e crime infamante. Crime infamante não é conosco, é com a justiça. A justiça condenou por crime infamante, deu ciência para o conselho, nós temos que cancelar o registro do cidadão. Agora eu pergunto: nós temos uma resolução do Conselho Federal explicitando para nós, porque a resolução não muda a lei, a resolução não faz lei. Lei se faz no Congresso Nacional. Se eu quiser mudar a nossa lei, se nós quisermos mudar a nossa lei, nós temos que ir lá na Câmara Federal, no Senado, mudar um projeto de lei lá. Não é o CONFEA com uma resolução que faz isso. O CONFEA, pela lei, ele explicita o artigo. O CONFEA explicitou o artigo 75 para nós, para vocês, conselheiros que são juízes lá na Polícia, são juízes togados, são juízes, eles cumprem a função de árbitro lá, vocês são autoridade pública no exercício do mandato de conselheiro. Eu pergunto: como é que vocês vão interpretar o que é uma má conduta pública? Um escândalo praticado pelo profissional? Não tem uma resolução para dar esse esclarecimento. Será que um cidadão que várias vezes, repetida,
às vezes vai infringindo a ética, será que não caracteriza uma má conduta? Será que esses profissionais que estão envolvidos aí nessa operação Lava Jato, e muitos perguntam, presidente, e o que o sistema Confiacre vai fazer com o engenheiro aí que entrou nesse rolo aí do Lava Jato? Né? Ué, é má conduta pública? É escândalo? Se nós tivermos uma interpretação de que é um escândalo praticado profissional, temos que cancelar o registro dele. Estou dizendo que a gente tem que agir com mão de ferro, não. Estou dizendo que nós temos que aplicar a lei de forma eficaz, para que a lei tenha validade, para que as coisas aconteçam, para que o sistema seja bom. Senão não adianta ter o sistema. E a lei manda a gente fazer isso de forma que crie uma unidade de ação. Eu não vejo outro caminho sem ser esse que nós estamos adotando, de na SOIA, que é pelo menos uma vez por ano, está no artigo 73, levar todos os juízes da primeira instância, que são vocês, todos os juízes, para uma SOIA, e esse procedimento que nós estamos fazendo, já vamos fazer no segundo ano, e vamos fazer, que é juntar as câmaras especializadas de cada câmara, para que ela discuta entre os pares dela, porque quando um profissional comete uma infração, uma desobediência à nossa lei, ou um leigo também comete, vai ter que ir para a Câmara inerente àquela atividade. Se é da engenharia civil, é julgado pela civil. Se é na área da elétrica, tem que ser julgado pela elétrica, e assim sucessivamente com todas as câmaras. Então, meus colegas, era essa reflexão que eu gostaria de deixar na abertura de um evento tão importante como esses 3 encontros aqui, para que realmente a gente reflita a importância da atuação e do trabalho honorífico que cada um de vocês faz, voltado para o sistema, porque vocês querem que o sistema funcione melhor, e são vocês que são os aplicadores desses dispositivos legais, é vocês que estão lá na ponta, que são os primeiros a aplicar o dispositivo da lei. Se nós não promovermos fórum como esse, para vocês discutirem e dizerem para nós, conselheiros federais, presidentes de CREA, o que precisa mexer na lei para que vocês possam aplicá-la com mais eficiência e que surta a eficácia das nossas ações. São vocês que são os juízes que vivenciam, que aplicam a lei e que têm condição de, num fórum como este que nós estamos fazendo aqui, passar para o sistema, produzir esse conhecimento, essa inteligência, para que o nosso sistema, como o FIACREA Mútua, possa ter um melhor desempenho e cumprir melhor a missão que o país nos deu, não, porque nenhum país regulamenta uma profissão se o exercício indiscriminado daquela profissão não coloca em risco a incolumidade pública. O nosso trabalho, o resultado é a proteção da sociedade, sim, mas principalmente, resumindo em 2 palavras, interesse público. E é para isso que nós existimos, e a sociedade nos cobra. E para isso, para melhorar esse sistema, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de cada um de vocês, do trabalho, do conhecimento, da experiência, tá? Para que a gente possa fazer o sistema funcionar bem. Era essa a mensagem que eu gostaria de dizer, me colocar à disposição de todos vocês, que vocês realmente produzam para nós esses conhecimentos. Firmamos ontem de manhã, 10 horas da manhã, nós tivemos no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós tivemos ontem lá assinando um termo de cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público, que envolve todos os procuradores, todos os promotores, todos os ministérios públicos estaduais e federais. Não foi só no âmbito federal, não. Foi no âmbito federal e também no estadual. E já vamos começar fiscalizando não só aquele discurso antigo, retrógrado dentro do nosso sistema, que nós só fiscalizamos o exercício das atividades profissionais, quer dizer, nós só punimos e aplicamos penalidade no profissional que paga o próprio sistema. Neste acordo que nós estamos fazendo, vai ter uma nova filosofia, que é fiscalizar a qualidade da engenharia da agronomia. Obviamente que a nossa missão é policialesca, nós temos o poder de polícia,
Mas, nesse acordo, em termos de cooperação com o CNMP, nós podemos, através dos CREAs, com as entidades de classe, que são privadas, mas que se tornam de utilidade pública, ao indicarem vocês como membro do conselho, quando ela é homologada, ela ganha um assento no plenário, e sem entidades de classe que estão de ensino, não existe também conselheiro, consequentemente não existe plenário, não existe Câmara, não é? Essas entidades podem fazer para nós a qualidade, obviamente que custeada. Vai entrar recurso do CONF, os CREAs que aderirem, está prontinho lá o tempo de adesão, já está indo junto, é só assinar a adesão. O próprio Conselho do Ministério Público, o governo vai entrar também com a parceria aí, e nós vamos ter recursos para contratar profissionais associados à entidade de classe que possam fazer esse tipo de serviço, para que a gente tenha condições, nos relatos, nos julgamentos dos processos, aferir não só o exercício profissional, para o profissional habilitado, a questão da RT e tudo mais, mas também da qualidade do serviço. Eu acho que esse documento que nós assinamos ontem com o Rodrigo Janot, vocês conhecem muito bem quem é o Rodrigo Janot, é o Procurador-Geral da República, presidente do CNMP, que está botando um punhado de gente na cadeia aí, né? Botando um punhado de gente na cadeia. É esse cidadão que está nós temos as fotografias, está no site, né, Meg? Acesse o site do CONF que está lá, porque é bom, né? A fotografia fala mais do que a fala da gente. Se o presidente está dizendo, será que é verdade? Será? Entra no site do CONF, está lá as fotos nossas ontem com o Rodrigo Janot e todo o staff do Ministério Público, tá? E eles ficaram muito contentes. Ali deu para perceber a respeitabilidade do Ministério Público do país, ali por eles representados, com relação ao sistema CONF-ACREA. O reconhecimento e a importância que nós temos para eles. E nós não podemos falhar nesse acordo. Nós temos que fazer um bom trabalho para que, isso sim vai mostrar para o país todo a importância que tem o nosso sistema, a importância que tem a nossa profissão. Agradeço aí a paciência de vocês, estiquei um pouquinho mais, mas era a oportunidade que eu tinha de dizer essas questões para vocês. Tinha muito mais coisas para dizer, mas nós estamos com o tempo curto aí, precisamos concluir a nossa abertura. Mas, mais uma vez, de coração, agradeço ao atendimento, ao chamamento que nós fizemos, agradeço a cada um de vocês, e finalizando, deixando claro que vocês são muito importantes para nós, e que Deus, o grande geômetra do universo, continue nos iluminando, nos protegendo e nos dando sabedoria para governar o nosso sistema de mais de 1 milhão de profissionais e 200 mil empresas.